Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Trabalho de conclusão de curso do eixo de licenciatura em Pedagogia. Participação das integrantes: Andresa Aparecida Melo Silva, Edith Ferreira Gomes, Heloísa Roberta Umbinger Carvalho, Joyce da Silva Mota Bonito, Jussiane Cristiane Torres Comazawa, Pauline dos Santos, Rebeca Beatriz dos Anjos Lima, Rebeca Mameli Síbia, sob a orientação de Vânia Maria dos Santos, Polo de Araçatuba, São Paulo. Título do trabalho: A violência escolar nos anos iniciais do ensino fundamental. Estratégias pedagógicas para o enfrentamento das violências físicas e verbais na realidade escolar. Oi, eu sou a Joyce e eu vou apresentar a introdução do nosso trabalho de conclusão de curso, que tem como tema violência escolar com ênfase nos anos iniciais do ensino fundamental. A violência no ambiente escolar é um fenômeno complexo que vai além das agressões físicas e verbais. Ela envolve também aspectos simbólicos e psicológicos que interferem no processo de aprendizagem, no desenvolvimento emocional dos alunos e no clima escolar. A escola, enquanto espaço de formação e convivência, tem enfrentado desafios cada vez maiores diante de comportamentos violentos e atitudes de desrespeito. Segundo Aquino, de 1996, a indisciplina, a violência na escola não são causadas apenas por falhas pedagógicas, mas refletem mudanças sociais e a perda de valores coletivos, revelando tensões que manifestam dentro do ambiente educacional. Pesquisas recentes também apontam que a violência compromete o rendimento e o bem-estar dos estudantes. E nos anos iniciais, que é a fase em que se formam valores e identidades, esse impacto ainda é mais preocupante. Diante desse cenário, o problema de pesquisa do trabalho é compreender quais são os principais desafios enfrentados pelas escolas brasileiras no enfrentamento da violência escolar, considerando as limitações das políticas públicas existentes e a complexidade do fenômeno em suas múltiplas dimensões. A justificativa para o estudo está na importância de compreender e discutir a violência escolar como um problema que afeta diretamente o aprendizado e o desenvolvimento socioemocional das crianças. Refletir sobre esse tema permite fortalecer o papel da escola como um espaço de convivência saudável, de respeito e de formação cidadã. Além disso, o estudo se justifica pela necessidade de identificar estratégias pedagógicas que contribuam para a prevenção da violência e para a construção de uma cultura de paz. As hipóteses que orientam esta pesquisa são as seguintes: a adoção de estratégias pedagógicas baseadas no diálogo e na mediação de conflitos contribui para a redução das violências físicas e verbais, práticas que promovem empatia e respeito, influenciam positivamente o clima escolar. Ações pedagógicas desenvolvidas por professores são eficazes na prevenção de episódios violentos e a formação continuada impacta positivamente a capacidade docente de intervir em situações de violência. O objetivo geral do trabalho é investigar como estratégias pedagógicas podem ser utilizadas no enfrentamento das violências físicas e verbais nos anos iniciais da educação. Para alcançar esse propósito, os objetivos específicos são identificar os tipos mais recorrentes de violência física e verbal e compreender os fatores que contribuem para a sua ocorrência, analisar o papel do professor e da gestão escolar na mediação de conflitos e mapear estratégias pedagógicas utilizadas pelas escolas, propor práticas eficazes voltadas à promoção da cultura de paz e da convivência respeitosa. Eu sou Andresa, estudante de licenciatura em Pedagogia pela Univesp, do Polo de Araçatuba. Vou falar sobre a parte metodológica. A pesquisa tem abordagem qualitativa de caráter descritivo e exploratório baseada em análise bibliográfica e documental. Essa escolha permite compreender de forma mais profunda o fenômeno da violência escolar, tanto física quanto verbal, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental. O objetivo é entender como esse problema afeta a aprendizagem, a socialização e a convivência das crianças, além de identificar estratégias pedagógicas e institucionais para seu enfrentamento e prevenção. O universo da pesquisa inclui publicações científicas, relatórios institucionais e documentos oficiais que tratam da violência nas escolas. A amostra foi selecionada com base em critérios de credibilidade, relevância e atualidade. Entre as fontes utilizadas estão artigos acadêmicos e materiais do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e do jornal Gazeta do Povo. O estudo se apoia em autores clássicos como Aquino, Charlot, Peralva, Candaulo, Lucinde Nascimento, Debardier, Guimarães Viscardi. Esses teóricos ajudaram
ajudaram a construir uma base sólida para entender a violência escolar sobre dimensões sociais, culturais e pedagógicas, destacando a importância do diálogo, da convivência democrática e dos vínculos entre escola e sociedade. Por ser uma pesquisa baseada apenas em fontes secundárias, não houve coleta de dados diretos. Assim, as análises dependem da qualidade e atualidade das fontes, o que pode limitar a generalização dos resultados. Olá, meu nome é Edith e vou apresentar o primeiro tópico do trabalho, as violências físicas e verbais e suas consequências no cotidiano escolar, que inicia a fundamentação teórica e as referências da pesquisa. A violência escolar é um tema complexo, influenciado por fatores sociais, culturais e estruturais. Segundo Charlotte, ela ocorre quando alguém é tratado como objeto, sem respeito à dignidade e individualidade. A violência se opõe à educação, pois enquanto essa promove o desenvolvimento humano e a integração social, aquela desumaniza e exclui. Para Eric de Barbio, o aumento da insegurança nas escolas reflete mudanças na forma como a sociedade lida com crianças e jovens, além da perda do sentido do papel do educador. Nília Viscardi observa que muitas situações chamadas de violência escolar são atitudes de desrespeito e dificuldades de convivência, mostrando falhas na forma de valores na prática do respeito mútuo. Peralva relaciona a violência à dificuldade de manter um ambiente equilibrado, marcado por comparações e julgamentos entre alunos. Guimarães acrescenta que a escola reflete a violência social, onde o poder muitas vezes se impõe pela força. Herbert reforça que é preciso compreender o problema de forma ampla, considerando o comportamento humano, a estrutura escolar e as desigualdades que o sustentam. Expósito destaca que compreender a violência escolar é um desafio, pois exige observar particularidades de cada instituição e os processos sociais que naturalizam tais comportamentos. Kandal, Lucinda e Nascimento defende o diálogo como ferramenta essencial, capaz de criar vínculos de confiança e afeto. Assis ressalta a importância da conscientização coletiva e Prohaska afirma que o diálogo ajuda a resolver conflitos e fortalecer relações. Em síntese, a violência escolar deve ser vista como um fenômeno social e institucional. Enfrentá-la exige unir teoria e prática, compreender causas e desenvolver estratégias que garantem o papel humanizador da escola. Olá, eu sou a integrante Rebeca Beatriz e agora eu vou estar falando um pouco sobre os desafios da indisciplina escolar no ensino fundamental 1. A escola é historicamente reconhecida como espaço responsável pela formação do ser humano nos aspectos éticos, sociais e intelectuais. Essa ideia ganhou uma força maior ainda nos primeiros anos do ensino fundamental, que atende crianças entre 6 e 10 anos, por se tratar de uma fase decisiva na formação das habilidades cognitivas e socioemocionais. No entanto, pesquisas nos últimos anos têm demonstrado um aumento significativo nos números de violência dentro das escolas, ideia que vai contra o ideal da escola como um ambiente seguro, acolhedor e promotor da democracia. Para Líbano, a escola deve ser um local de convivência democrática, onde se construa uma cultura de paz baseada no diálogo e no respeito mútuo. A violência escolar assume diversas formas, como física, verbal, psicológica e simbólica. Para Mello, muitas dessas comportamentos agressivos são reproduções de situações vividas dentro do ambiente familiar. A indisciplina escolar também é um desafio recorrente com diversas causas, como problemas familiares, sociais, falta de limite e desmotivação. A ausência de regras claras e o enfraquecimento da autoridade pedagógica geram conflitos, o que dificulta o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Dessa forma, entender a violência escolar exige uma análise que vá além dos muros das instituições, reconhecendo suas raízes estruturais e sociais. O enfrentamento a esse problema depende de um compromisso entre escola, família, comunidade e poder público, com a criação de políticas que incentivem a equidade, a inclusão e a valorização das relações humanas. Olá, meu nome é Rebeca e neste momento vou apresentar os prejuízos e os impactos emocionais, sociais e cognitivos da violência escolar e explanar qual é o caminho para enfrentamento deste problema.
Quando falamos no tema violência escolar, automaticamente pensamos em episódios de agressões físicas. Porém, devemos entender que o termo não se resume apenas a isto. Esta é uma visão limitada sobre o assunto. A violência escolar se manifesta, na verdade, de forma multifacetada, comprometendo diretamente o processo de ensino-aprendizagem, prejudicando o desenvolvimento integral dos estudantes, ou seja, nas suas dimensões emocionais, sociais e cognitivas. Falando especificamente nos impactos quanto ao desenvolvimento emocional, alunos que são frequentemente expostos a ambientes violentos possuem maior vulnerabilidade para desenvolverem depressão, traumas, baixa autoestima, quadros de ansiedade, distúrbios alimentares, automutilação e pensamentos suicidas, o que evidentemente causa muito sofrimento, desmotivação e interfere diretamente no bem-estar do aluno de forma geral. Quando há práticas de discriminação, bullying e exclusão, os impactos sociais também ocorrem, fazendo com que o respeito e a cooperação sejam substituídos pelo medo e pela desconfiança, que faz com que o aluno tenha dificuldade em participar de trabalhos em grupo, que não consiga respeitar regras de convivência e não tenha empatia pelo próximo. Um ambiente violento também compromete o sentido cognitivo. As tensões vivenciadas e a falta de segurança interferem na memória, na concentração e motivação dos alunos, afetando assim o rendimento acadêmico, onde muitos passam a evitar a escola por medo, comprometendo o processo de escolarização e levando ao abandono precoce dos estudos. Combater a violência nos anos iniciais da educação é um desafio que ainda limita a efetividade das ações escolares e governamentais. Mesmo com políticas públicas e iniciativas institucionais, a violência persiste com índice elevado em muitas escolas, refletindo a complexidade do problema. Por isso, é indispensável investir em práticas educativas integradas e preventivas, com a colaboração da comunidade e de órgãos de proteção, objetivando reduzir essas ocorrências e fortalecer a convivência pacífica. Sendo assim, recomenda-se como ação a implementação de práticas pedagógicas interdisciplinares que estimulem a cidadania, ao fortalecimento da empatia e a promoção de um ambiente escolar harmonioso, a formação continuada de professores e demais profissionais da escola sobre a gestão de conflitos e práticas restaurativas, o fortalecimento da parceria com as famílias e a comunidade local, e a criação de canais seguros de escuta e denúncia que garantam o acolhimento e a proteção dos alunos. Adotar estratégias pedagógicas voltadas ao desenvolvimento ético e emocional dos estudantes, aliada a uma gestão escolar democrática, participativa e sensível às demandas sociais, são fundamentais para transformar a escola em um ambiente livre do medo, que garantam às crianças o direito de aprender plenamente e a se desenvolverem como pessoa, de forma consciente, crítica e solidária. Olá, meu nome é Pauline. Falarei a respeito das concepções e discussões sobre a violência escolar e suas manifestações nos anos iniciais do ensino fundamental, e também a respeito dos conceitos e impactos que a violência causa no cotidiano escolar das crianças. A violência escolar é um problema complexo, que vai além de simples conflitos entre alunos. Segundo Charlotte, a violência se manifesta quando um ser humano é tratado como um objeto, ou seja, quando seus direitos e suas dignidades são negados. Na escola, isso pode acontecer de várias formas: agressões físicas, xingamentos, humilhações, exclusões e até situações simbólicas, em que o aluno é desvalorizado ou ignorado. Essas manifestações, mesmo que pareçam pequenas, afetam diretamente o clima escolar e o processo de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. Essas experiências têm um impacto ainda maior, pois é o período em que as crianças estão desenvolvendo sua identidade e aprendendo a lidar com regras. Souza, por exemplo, ele reforça que as agressões verbais são as mais recorrentes nos primeiros anos escolares e afetam o rendimento e a socialização. Quando o ambiente escolar é marcado por violência verbal ou física, esse processo é comprometido, gerando insegurança, medo e dificuldades de interação. Sendo assim, compreender as manifestações da violência escolar e suas consequências exige olhar para a escola e para a comunidade, como parte de um sistema de relações que pode tanto perpetuar tensões, quanto favorecer práticas de prevenção e acolhimento. Nesse sentido, torna-se fundamental investigar as manifestações de violência, analisando suas implicações pedagógicas e sociais, bem como refletindo sobre estratégias que contribuam para ambientes escolares mais seguros, inclusivos e propícios ao desenvolvimento integral das crianças. Olá, meu nome é Jussiane e nesse momento eu vou falar sobre as estratégias pedagógicas, institucionais e práticas educativas inclusivas voltadas ao enfrentamento da violência escolar. No contexto brasileiro,
Dados do Codeplan de 2025 revelam que mais da metade dos estudantes do Distrito Federal afirmaram vivenciar alguma situação de violência sistemática pelo menos uma vez ao mês. Cerca de 38% das vítimas afirmaram ter faltado à escola devido às agressões, e 76% dos professores e 91% dos gestores já tiveram que lidar com um caso de violência verbal. Nos anos iniciais do ensino fundamental, esse problema é ainda mais evidente, pois muitas crianças reproduzem comportamentos agressivos aprendidos no ambiente familiar. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, entre 2013 e 2023, os casos de violência interpessoal nas escolas cresceram 254%, passando de 3.700 para 13.100 ocorrências, com menos 47 mortes registradas nesse período. Além disso, o fechamento das escolas devido ao episódio de violência extrema aumentou 245% em 2 anos, o que reforça a urgência de políticas preventivas e ações de proteção. Em síntese, os dados demonstram que reduzir a violência escolar vai além da aplicação de regras. É preciso adotar ações educativas que fortaleçam a empatia, o diálogo, o envolvimento coletivo, a transformação que depende da parceria entre escola, família, comunidade, unidas numa construção de um ambiente seguro e acolhedor. A prevenção começa pelo fortalecimento das relações entre professores e alunos, se pautando no respeito mútuo, na escuta ativa, espaços de diálogo, como roda de conversa, assembleia, ajudam as crianças a resolverem conflitos de forma construtiva, reduzindo a indisciplina e incentivando a cooperação. O professor tem papel central nesse processo, atuando como mediador e facilitador da convivência, pois quando a prática pedagógica valoriza a comunicação e o vínculo afetivo, favorece o desenvolvimento emocional dos estudantes e previne comportamentos agressivos. Portanto, investir em ações coletivas de convivência e resolução de conflitos torna a escola um espaço mais acolhedor e integrador, capaz de transformar realidades e consolidar uma verdadeira cultura de paz. Olá, meu nome é Heloísa. Vou encerrar o presente trabalho falando sobre as considerações finais. O estudo buscou compreender as manifestações da violência escolar com foco nas formas físicas e verbal, nos anos iniciais do ensino fundamental. Verificou-se que, embora a escola seja um espaço de aprendizagem e socialização, ainda enfrenta desafios marcados por comportamentos agressivos e dificuldades nas relações interpessoais. Como síntese dos resultados, observou-se que a violência está relacionada a múltiplos fatores, entre eles aspectos familiares, sociais e institucionais. O fortalecimento do diálogo, do respeito e da parceria entre escola e família mostra-se essencial para a construção de um ambiente educativo mais harmonioso. Entre as contribuições do estudo, destaca-se a valorização de práticas pedagógicas que promovam a empatia, a escuta ativa e convivência pacífica, favorecendo assim o desenvolvimento integral dos estudantes e o fortalecimento dos vínculos dentro do espaço escolar. No que se refere às limitações da pesquisa, destaca-se o uso apenas de materiais já publicados, o que impediu uma análise mais próxima da realidade vivida pelos professores e alunos. Também é importante lembrar que o foco esteve voltado apenas aos anos iniciais do ensino fundamental, o que limita a aplicação dos resultados a outras etapas da educação básica. Como sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se a ampliação dos estudos sobre temas em diferentes realidades educacionais, incluindo análise sobre políticas públicas, formação docente e estratégias de prevenção. Encerramos este trabalho com a certeza de que a educação é o caminho mais poderoso para salvar vidas. Quando a escola se torna um espaço de amor, respeito e escuta, ela deixa de ser palco de violência para se tornar o berço de uma verdadeira cultura de paz. Essa foi a nossa pesquisa, construída com dedicação e compromisso, na esperança de que tenha alcançado os objetivos propostos e contribuindo de maneira significativa para a reflexão sobre a violência escolar. Desejamos que esse trabalho possa inspirar novos estudos e, principalmente, despertar olhares mais sensíveis e humanos dentro do ambiente educacional. Acreditamos que, quando o respeito e o diálogo fazem parte do cotidiano escolar, a educação cumpre seu papel mais bonito, o de transformar vidas. Em nome de todo o grupo, quero expressar minha sincera gratidão à nossa instituição de ensino, à banca examinadora e à nossa orientadora por todo o apoio, incentivo e aprendizado compartilhado ao longo dessa jornada. Foi uma experiência de muito crescimento e aprendizado para todos nós. Muito obrigada!